Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, amém? No capítulo 12. Esse mês é uma série de pregações sobre recomeços. Eu vou até confessar uma coisa para o pastor, mas você vê o tanto que é de Deus. Eu vi que eu ia pregar, mas eu esqueci de ver se era tema livre ou se era um tema. Aí eu fiz a minha pregação, e quando foi hoje eu falei, meu Deus, tem um tema! Mas o tema era de acordo com aquilo que eu tinha feito, de acordo com aquilo que eu tinha preparado, graças a Deus. Amém? Creio que Deus está nisso. Vamos ler aqui em Romanos. É uma passagem tão conhecida, irmãos, mas que faz uma diferença muito grande na nossa vida. Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Recomeços, irmãos, eles pressupõem mudanças, né, nas nossas vidas, transformações, uma renovação. E a palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos. A Cris falou sobre isso aqui, quando a gente estava louvando. E isso é algo que o Senhor já vem falando no meu coração. Eu estou pensando muito sobre isso desde o ano passado. Assim, o ano passado a minha vida teve uma mudança muito significativa. Depois que eu vim para cá e comecei a tentar entender algumas coisas que Deus faz no nosso meio, algumas coisas que Deus faz com a gente. E tem um versículo, uma frase de um teólogo chamado William Hendrickson, que fala assim, olha, a transformação ela não deve ser uma questão de impulso. Ora avança, ora retrai. Ela tem que ser contínua na nossa vida. Mas eu creio que, sobretudo, na nossa vida como cristãos, para nós que servimos a Deus. Porque uma vez nós conhecemos ao Senhor, né? A Cris falou que nós fomos batizados e tinha aquele amor, aquele primeiro amor, aquele fogo, e a gente fazia coisas e começou talvez a avançar de uma forma tão rápida, né? A gente começou a avançar com uma certa velocidade e, às vezes, retraiu um pouco. Aí acontece mais alguma coisa, a gente começa a avançar de novo e vai, mas se acontece alguma coisa contrária, às vezes a gente retrai de novo. Mas eu achei muito interessante essa frase que ele falou, que a nossa transformação, realmente, ela não pode ser só por um impulso, só porque eu vim aqui, ouvi a palavra de Deus, me senti impulsionada a fazer aquilo. A gente precisa de um primeiro impulso, é verdade, para fazer algo, para dar um start em alguma coisa. Mas a gente não deve ser movido só por esse impulso. E eu queria perguntar para vocês o que a gente acha, porque eu já fiz essa pergunta para mim. Será que nós estamos em processo de transformação ou de conformismo com a forma que nós estamos? Porque a gente tem sido abençoado, a gente tem recebido algumas coisas de Deus, porque Ele não pode negar a si mesmo, né? Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele cuida das nossas vidas. Mas, então, só isso já está bom para mim? Só isso de Deus já está o suficiente? Qual é a transformação que nós queremos para 2018 na nossa vida? O que a gente quer recomeçar ou, infelizmente, irmãos, começar, porque nós talvez nem começamos ainda. Nós só estamos aqui, talvez nós não começamos nada na presença de Deus. Talvez nós não começamos nenhum dos propósitos que Ele tem para as nossas vidas, de acordo com a palavra. O que nós queremos recomeçar em 2018? Mas isso é assim, frase, é palavra de começo de ano mesmo, porque a gente sempre tem as ideias no começo do ano, né, irmãos?
Aquela dieta que sempre vai sair, fevereiro já está chegando e ela não deu nem início ainda. Mas a gente é movido por isso, irmãos. Faz parte do ser humano se posicionar diante de datas, acontecimentos, coisas. Então, se você está mais reflexivo no começo do ano, a gente ainda está na 3ª semana, eu creio, né, de janeiro. Se você está um pouco mais reflexivo sobre isso, no começo do ano, como que vai ser esse ano, o que é que você quer para a sua vida nesse ano, o que é que você quer dar para Deus esse ano, o que é que você quer recomeçar na presença de Deus que um dia você começou e parou, o que é que você quer fazer para Deus que um dia você teve tanta vontade de fazer e hoje você não tem mais. O que é que a gente quer para a nossa vida com Deus em 2018? A gente quer recomeçar, a gente quer transformação, ou a gente vai ficar conformado mesmo do jeito que está? Ou do jeito que está bom? O que nós queremos para 2018 como cristãos? Eu estava olhando assim, uma definição mais prática do que é ser cristão e fala assim que cristão é aquele que professa os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas será que nós professamos mesmo os ensinamentos de Cristo? Irmãos, ou será que nós já estamos crendo e aceitando outras verdades além das verdades de Cristo? Será que nós precisamos recomeçar a pensar quem nós somos como cristãos? Será que nós realmente somos cristãos? Isso me veio à mente porque hoje em dia, irmãos, a gente ouve tanta coisa a respeito da palavra de Deus, são tantos ensinamentos, são tantos doutores, tantas pessoas que sabem de tantas coisas. E, às vezes, a cabeça da gente começa a dar um nó, e você começa a pensar e se questionar sobre coisas. E está certo que a verdade de Cristo é verdade, mas também tem outras verdades que são verdades. E aí você começa a pensar, mas espera aí, como é que é isso mesmo? Em que eu acredito? E isso, muitas vezes, faz a pessoa duvidar até mesmo da própria palavra de Deus. Isso, muitas vezes, faz a gente duvidar até mesmo das verdades bíblicas. E, irmãos, tem muitas pessoas hoje que duvidam de verdades bíblicas. O que será que talvez eu preciso que Deus transforme a mim e a minha mente nesse ano em relação ao meu ser cristão? Se realmente eu sou cristão, eu realmente estou professando as verdades de Cristo? É a verdade de Cristo que é a verdade que habita dentro de mim? Eu creio na palavra de Deus? Eu creio que a palavra de Deus é verdade? Ou eu tenho me deixado influenciar por outras coisas? Por outras verdades que eu também creio que possam ser verdades? Porque talvez as verdades bíblicas já não tenham queimado no nosso coração. Talvez quando eu ou você lê a Bíblia, talvez essa palavra já não tenha feito mais tanta diferença. Quando a gente pega a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, o que você sente na sua casa? O que você sente, você e Deus, quando você lê a palavra de Deus? As verdades que estão contidas na Bíblia, elas são verdades para você? Você sente que essa é a palavra de Deus? Ou a gente só lê por ler e às vezes nem faz tanta diferença? Que recomeço como cristão que eu preciso? O cristão que crê em Cristo, o cristão que crê nas verdades bíblicas. Eu quero ler com os irmãos em Jeremias 2:5. A ruína do povo de Israel, irmãos, foi se misturar com outros deuses. Foi crer em outras coisas que não em Deus. Jeremias 2:5.
É o Senhor falando, olha o que ele fala. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. A ruína daquele povo foi deixar de crer no único e verdadeiro Deus e passar a crer em outras coisas. E passaram a crer em outros deuses. E passaram a crer que eles poderiam ser abençoados de outras formas que não em Deus. Eles passaram a crer que eles poderiam ser curados por outros deuses. Eles passaram a crer que eles poderiam ser curados através de sacrifícios, não os quais Deus tinha dado para Moisés, para eles, para que eles fizessem. E foi a ruína desse povo. Eles se envolveram com toda sorte de deuses e ídolos e coisas e abominações. E isso, com o passar dos anos, foi causando a decadência daquele povo. E a gente vai lendo a história dos reis, dos juízes, dos reis, e a gente vai vendo a decadência de um para o outro, para o outro e para o outro, só foi aumentando. Porque eles deixaram de crer exclusivamente no Deus de Israel. E eles passaram a crer, como o próprio Senhor falou ao profeta, na nulidade dos ídolos. Serviram a todos os tipos de Deus. Começaram a acreditar em todo tipo de coisas. Isso é uma pergunta e um questionamento que eu deixo para a gente. O que nós precisamos de fazer nesse ano para sermos melhores cristãos? Será que nós precisamos pedir a Deus mais fé? Porque a nossa está pouca? Será que nós precisamos pedir mais ao Espírito Santo de Deus que fale conosco, que revele a palavra dele a nós? A palavra que nós estamos lendo, né, irmãos? Porque ele não vai revelar nada daquilo que a gente não sabe nem do que se trata. Não é verdade? Que recomeço eu quero como servo de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não é verdade? É para isso que serve o servo. Né? Para que serve o servo? Eu sou uma senhora e tenho um servo e falo, olha, faz isso, ele faz. Vai ali, ele vai. Vem cá, ele vem. E nós, como servos de Deus, somos chamados para fazer a vontade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo 6, que diz assim, olha, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A gente tem sido servos de Deus para mostrar que nós somos, para agradar o pastor, para agradar os nossos pais, ou nós temos sido servos de Deus para fazer a vontade dele, porque essa também é a nossa vontade. Quando Jesus esteve aqui, lá em João 6,38, ele falou assim que ele veio não para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer o quê? A vontade daquele que o enviou. O próprio Filho, o Cristo, que também era Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Porque ele também se colocou numa posição de servo, porque ele estava aqui para fazer uma obra que foi destinada a ele fazer. A obra da cruz. E ele falou então, não, olha, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. E como servos, irmãos, o que nós temos feito? Será que nós temos feito por fazer, vindo à igreja por vir, servido ao Senhor por servir? Ou porque essa realmente é a nossa vontade e o desejo que queima em nossos corações? Eu já me questionei muito sobre isso, irmãos.
Porque, às vezes, parece que é tão automático a gente vir no culto sábado, a gente fazer uma coisa na igreja, outra coisa, e aquilo vai se tornando tão automático na sua cabeça e na sua mente. Você levanta e veste roupa e vem, acaba o culto e vai embora e espera na outra semana para fazer a mesma coisa, tudo de novo, por várias e várias semanas seguidas, sem isso ter reflexo nenhum na nossa vida, muitas vezes. Só vimos por vir. Servimos, não, porque eu preciso fazer tal coisa na igreja, então eu venho e faço. Eu venho para fazer. Não, porque o pastor que me designou aqui para a limpeza, ou para as câmeras, me designou para alguma coisa, e eu venho para fazer. E a gente faz isso como que para o Senhor, ou a gente faz isso como que para os homens? Talvez a gente precisa recomeçar, irmãos, a nossa vida como servo de Deus. Talvez é isso que nós precisamos nesse ano de 2018. Fazer diferente. Cumprir o nosso propósito. E nós temos um propósito muito grande que está lá em Marcos 16:15, né? Que é o nosso ID. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, às vezes, a gente acha esse ID tão grande, né, irmãos? Mas, essa semana, eu vi uma mulher que ela tem um grupo de missões que chama Missões Urbanas. Não é missões na África, não é missões no Afeganistão, não, é missões urbanas. Ela faz missão na cidade dela, em Vitória, no Espírito Santo. Ela tem um grupo de missões lá, que ela chama ele de Missões Urbanas. E ela está tentando, como serva de Deus, cumprir aquilo que lhe foi ordenado, o seu ID. Será que nós não estamos precisando, irmãos, como servos de Deus, talvez transformar um pouco mais a nossa mente e não nos conformar com o conformismo? Não, porque no mundo está todo mundo a si mesmo. Porque no mundo, ninguém está fazendo mesmo também. Ninguém está indo, ninguém está pregando, ninguém está falando. Lá na minha igreja, a gente nem tem trabalho de missões também. Não, a palavra de Deus lá em Romanos, irmãos, para mim, quando ele fala não vos conformeis com este século, abrange muitas coisas em nossas vidas. Muitas coisas. Muitas coisas das quais nós, como servos de Deus, já estamos conformados. Não, porque também tem um grupo determinado de missionários ou de pregadores, e o grupo determinado disso, o grupo determinado daquilo, e eu também não estou nesse grupo, então também não faz muita diferença. Porque já tem as pessoas determinadas. Qual é a mudança que nós queremos nesse ano de 2018 como servo de Deus? Como nós queremos recomeçar? Irmãos, se nós pudéssemos apertar um botão, talvez aí na nossa cadeira, né? Um botão que desse um restart em toda a nossa vida, e nós pudéssemos recomeçar tudo de novo, o que talvez nós faríamos diferente como servos de Deus? O que nós melhoraríamos? O que nós faríamos que nós já fizemos alguma vez, mas avançamos, mas por alguma coisa nós retraímos? Eu não sei o que, irmãos, por um cansaço, por um desânimo, um problema, uma falta de fé, N coisas. Mas o que nós precisamos recomeçar na nossa vida desse ano? Às vezes, na nossa vida humana, tem muitas coisas que a gente precisa recomeçar, igual eu falei, né? Precisamos começar uma dieta, precisamos começar a cuidar do cabelo, precisamos começar a trabalhar mais, precisamos começar a investir mais no nosso profissionalismo, precisamos começar várias coisas. Mas hoje eu quero falar da nossa vida, a vida que realmente importa. A vida pela qual nós estamos lutando e batalhando, que vai definir o nosso futuro. Eu sei que se profissionalizar mais vai definir muito o seu futuro. Mas se aprofundar mais na presença de Deus vai definir a sua vida eterna. Como eu quero ser
ou como eu quero estar. E como membros dessa igreja, porque é essa igreja que nós estamos, não é verdade? Como membros dessa igreja, irmãos, o que nós queremos recomeçar nesse ano e fazer diferente daquilo que a gente fez no ano passado? Para melhorar. E renovar e transformar a nossa mente, não nos conformar, porque você sabe que o irmão tal não faz, a irmã tal não faz, mas eu não importo com isso não, eu vou fazer. O que a gente quer recomeçar? O que a gente quer que Deus transforme a nossa mente, que a gente não fique com a mente conformada de que é assim, está assim e vai ser desse jeito. Aí eu vi uma outra frase muito boa de um outro teólogo chamado Jonathan Leeman, que ele falou assim, olha, o ser membro da igreja é a camisa que torna o time da igreja visível ao mundo. Agora, como que a pessoa sabe que você, infelizmente, torce para o Corinthians? Se você veste a camisa do Corinthians, né? Como que a pessoa vai saber que você é botafoguense se você não veste a camisa do Botafogo? Não. Para de fazer careta aí. Olha, o melhor exemplo de torcedor que existe, está na minha família, é o meu irmão. Ele é corintiano, como ele diz, roxo, doente. O Corinthians perde, irmãos, pasmem, às vezes ele até já quebrou a casa dele. De raiva porque o Corinthians perdeu, ele pega os trem da estante, joga no chão, aí depois fica todo contrariado, porque quebrou as coisas e vai ter que comprar outras. E ele já quebrou coisas importantes na casa dele porque o Corinthians perdeu. Mas todo mundo conhece o Faustino como corintiano. Ah, o Faustino, aquele corintiano? Porque ele veste a camisa do Corinthians. Porque o Corinthians, para ele, é tudo. E ele sabe quem são os jogadores, até de quando ele não era nascido. E para ele não existe time como o Corinthians. Então, ele veste a camisa do time. E para a nossa igreja, às vezes, ser reconhecida também, o que está faltando é a gente vestir a camisa da nossa igreja, para o mundo ver da onde nós somos, quem nós somos e o que nós fazemos. Eu não estou falando porque nós estamos aqui nessa igreja, não, irmãos. Porque amanhã pode acontecer uma reviravolta na nossa vida, a gente voltar para o Brasil, mudar para Dublin, ir para Portugal, fazer o que quer que seja. Eu não estou falando porque a gente está aqui na Luz para os Povos de Roscomo, não. Porque talvez amanhã nós podemos estar na Luz para os Povos lá de Limerick. Limerick, né? Tem uma lá. Eu estou falando que, se a gente faz parte de uma igreja, de uma comunidade como nós fazemos, às vezes nós precisamos vestir a camisa do time e mostrar para o mundo de onde nós somos. Mas já que ninguém está vestindo mesmo, eu também não. Será que é assim que a gente pensa? Transformação de mente, irmãos, é a gente não pensar ou como todos estão pensando, ou se a situação é assim, eu vou pensar assim. Eu gosto daquela frase que tem na internet que fala assim, o errado é errado mesmo quando todo mundo está fazendo, e o certo é certo mesmo quando todo mundo não faz. Então, nesse ano de 2018, que mudança que eu quero como membro dessa igreja? O que eu quero que seja transformado na minha mente para que eu não me conforme que é assim mesmo? Ah, tudo bem, tanto faz. Ah, o que eu faço já está bom, já é o suficiente. Inclusive, eu acho que eu faço até muito. Será que a gente não pensa desse jeito? Que mudança que nós queremos como servos de Deus, irmãos? O que nós queremos fazer de diferente nesse ano de 2018? Nós queremos recomeçar esse ano de uma forma diferente. Porque, irmãos, eu, vou falar a verdade, eu não sei da vida de ninguém dos irmãos aqui, o que faz e o que não faz. Mas nós, intimamente, com Deus, sabemos o
que nós fazemos e o que nós não fazemos. E o que talvez nós precisaríamos fazer mais e o que talvez nós precisaríamos fazer de melhor para Deus. Para a nossa igreja. Para que a nossa igreja cresça. Talvez a gente reclamar, a nossa igreja talvez não tem tanta gente, a nossa igreja não tem isso, a nossa igreja não tem aquilo, mas a gente mesmo, como membros da igreja, também não faz nada para que essa coisa que não tem na igreja ou que não acontece na igreja aconteça. E a gente também não faz. E todo mundo sabe, acho que foi a primeira vez que eu preguei aqui, né, que eu também falei sobre isso. Um dos motivos que eu saí da minha igreja em Atilone, os irmãos sabem, eu amo aquela igreja, eu amo os irmãos, eu amo os pastores, mas porque eu mesma, como serva de Deus, não via nada do que eu fazia para Deus naquele lugar. Porque era muito longe, porque a gente só ia aos domingos, porque se acontecesse alguma coisa nos domingos a gente não ia. E eu não vestia a camisa daquele lugar, eu não fazia praticamente nada. Eu não sabia das coisas que aconteciam, porque também nem compensava me falar, porque eu também não ia participar, porque não ia dar. Mas se nós estamos aqui, irmãos, se nós podemos participar, se nós podemos fazer parte, quem sabe neste ano esse é o recomeço que a gente precisa. Um recomeço de começar a fazer parte. Olha, existe, como a pastora falou, os grupos pequenos, existe o discipulado, tem as reuniões de jovens, tem outras coisas que a igreja faz, que o pastor faz, e assistência social, e diversos tipos de coisa, que talvez a gente precise começar a fazer parte disso. Ah, não, mas já tem as pessoas que faz. Mas não, irmãos. A palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E, às vezes, o que nos impede, irmãos, é a nossa própria mente. Porque ela fica falando dentro da nossa cabeça, ah, é assim mesmo, ah, já está desse jeito, ah, não importa não, ah, já tem quem faz. E talvez o que nós precisamos é transformar a nossa mente. Não nos conformar de maneira nenhuma, ou com o mundo, ou com as coisas que estão ao nosso redor, mas efetivamente mudar. Efetivamente nos transformarmos. E fazer algo diferente aqui na nossa igreja. E vestir a camisa da nossa igreja. Para fazer algo, para ajudar, para que a igreja cresça, para que nós cresçamos. Irmãos, se a igreja cresce, nós crescemos também. Se a igreja vai de vento em popa, como se diz, nós também vamos. Porque essa é a nossa casa. Essa aqui também é parte da nossa família. Então, se a igreja cresce, a gente também cresce. Mas talvez seja isso que nós precisamos recomeçar nesse ano. Recomeçar a pensar quem nós somos como membros dessa igreja e o que nós temos feito. Nós precisamos, uma coisa, irmãos, que tem queimado muito no meu coração, e já tem um tempinho, é sobre como nós nos posicionamos como membros, muitas vezes, da igreja, e as coisas que talvez a gente fala e que talvez a gente passa para frente a respeito de nós mesmos, aqui, da igreja. Ou quando talvez alguém me pergunta assim, fala, Efigênia, mas você está gostando daquela igreja? Eu falo, estou. É diferente das igrejas que eu já fui, mas eu estou gostando. É diferente, é uma experiência nova na minha vida, é algo novo que Deus está fazendo. Porque é mesmo, irmãos, é a mais pura verdade. Só que o que eu tenho visto, irmãos, muitas vezes, é que muitas vezes a gente, ao invés de falar algo a respeito de nós mesmos, como servos de Deus, da nossa igreja, algo que vai auxiliar e talvez vai ajudar a fé de alguém, o que a gente faz é o contrário.
O que a gente faz é o contrário. E o ano passado, eu li uma passagem na Bíblia que não me saiu da memória o ano todo. Essa passagem ela está no livro de Samuel, porque a gente precisa lutar juntos, irmãos. Não é lutar contra, é lutar juntos pela nossa fé evangélica, pela nossa fé em Deus, pela nossa crença naquilo que nós acreditamos. E isso Paulo falou aos Filipenses. Vamos abrir lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, que diz assim, olha, vivei acima de tudo por modo digno o evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos, irmãos, e não lutando contra. De forma a aglutinar, a ajuntar e não a separar. Porque talvez uma palavra, irmãos, que a gente fala, mal falada, e alguém ouve, pode causar uma tragédia muito grande. E é essa palavra que eu li lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 7 ao 9. Fala assim, olha. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito. Essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram eles a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta então, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Tudo isso por quê? Irmãos, eu creio que, na verdade, Saul já sabia muito bem que quem lutava todas as lutas, guerreava tudo e fazia tudo, era quem? Era Davi. Mas quando as pessoas efetivamente começaram a falar disso e fizeram essa musiquinha, com o intuito mesmo, irmãos, dele ouvir, dele saber, aí ele realmente parou para pensar naquilo, e daquele dia em diante, ele já não via mais Davi com os mesmos olhos. Porque começaram a cantar aquela musiquinha, e ele parou e começou a pensar naquilo. Eu até escrevi aqui do ladinho desse versículo, que eu gosto muito de escrever na Bíblia. O descuido com as palavras pode ser fatal. Muitas vezes, irmãos, nós como servos de Deus, e eu não vou falar assim, descuido com as palavras, não de falar coisas que não deve, ou de tratar alguém, nada disso, irmãos. Eu vou falar do descuido com a palavra concernente às coisas de Deus. Porque o que eu tenho visto muitas vezes, irmãos, e isso é uma coisa que a gente precisa parar de fazer, e eu peço a Deus, e eu já pedi muito a Deus para que eu não incorra nesse erro novamente. A pastora um dia estava falando isso para a gente, eu creio que foi no discipulado, que ela fica tão triste quando ela vê, quando às vezes a gente faz um post, ou vê alguém falando mal a respeito de outro pastor, a respeito de outra igreja, ou a respeito de alguém da sua igreja, para alguém. Por quê, irmãos? Porque isso só vem a desestimular aquela outra pessoa. É mesmo, quer saber? Pastor, tudo não presta. Está vendo lá, o outro irmão lá também é crente, falou que pastor nenhum presta. Por um descuido de palavras, de coisas que mulheres falaram, Saul já não via mais Davi com bons olhos. Por um descuido de uma palavra, por um descuido de um post que a gente faz, pessoas talvez já não estão vendo mais a nossa igreja, os nossos pastores, o evangelho, a palavra de Deus, da mesma forma. Estão vendo que não vale mais a pena, porque nós mesmos, servos de Deus, não estamos dando o valor que deve.
E muitas vezes quem está esculachando o próprio evangelho somos nós mesmos. Falando e dizendo de um e de outro de nós mesmos. A gente não gostaria que ninguém falasse mal dos nossos filhos, gostaria? Mas a gente não, dos nossos irmãos, da nossa família, não, faz tudo, mas não fala mal da minha mãe, ou não fala mal do meu pai. Mas a nossa igreja, como famílias que somos, tudo bem. Nós somos família, mas também não é assim, né? Também não é família de sangue. E a gente fala, e fala para um, e fala para outro, e inconscientemente você está desestimulando a fé de alguém. Inconscientemente você está desestimulando a esperança de alguma pessoa. Com algo que você falou. Porque o descuido com as palavras, às vezes, irmãos, pode ser fatal. E nós, como membros de uma igreja, nós como cristãos, nós como servos de Deus, precisamos repensar isso na nossa vida. O que é que a palavra de Deus fala para nós sobre aquilo que a gente deve falar? 1 Pedro. Não, irmãos, Efésios, me perdoe. 4:29. Amém. Efésios 4:29. Diz assim, olha. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Amém? E assim, transmita graça aos que ouvem. Aí aqui na minha Bíblia, do lado desse versículo, eu coloquei assim, olha, palavras que transmitam graça. Talvez a mudança que nós precisamos nesse 2018, talvez nós precisamos recomeçar, irmãos, nós precisamos voltar a ter aquelas palavras que nós tínhamos antigamente, quando o amor de Deus estava tão queimando em nosso coração e as nossas palavras transmitiam graça aos que ouvem. E não raiva, e não ódio, e não desânimo com a igreja, com a fé cristã, não desânimo com a palavra de Deus, não desânimo com a entidade igreja, porque tem muitas pessoas que estão assim. Mas que a gente possa pedir ao Senhor que nesse ano, da nossa boca saiam palavras que transmitam graça aos que ouvem. Palavras que transmitam graça, irmãos. E não palavras que venham desestimular e nem palavras que venham desanimar. Ninguém, irmãos. E nem mesmo a gente. Porque às vezes a gente mesmo vai falando coisas, irmãos, que nem a gente sente bem com aquilo. Que essa seja a mudança que a gente busque na nossa vida nesse ano. Um novo recomeço. Mudar tudo, resetar, né? Que eu acho que fala. E começar tudo de novo, irmãos. Porque há tempo para nós recomeçarmos. Há tempo para nós sermos diferentes. Há tempo para nós buscarmos em Deus uma verdadeira transformação. Aquela transformação que a gente leu no começo em Romanos. Uma transformação de mente, irmãos. Deixar, olha, a gente, irmãos, luta todos os dias com a nossa mente. Você que está aí sentado no banco, sabe o que se passa na sua cabeça todo dia, durante o dia, o que está passando na sua cabeça agora, aqui na igreja. A gente fica, não, misericórdia, misericórdia, Senhor, tira esses pensamentos da minha cabeça. Que a gente possa pedir a Deus que Ele venha mesmo transformar a nossa mente, irmãos, esse ano. Renovar a nossa mente completamente em Cristo. Não vamos nos conformar com o mundo do jeito que está. Ou se, não, porque as igrejas estão do jeito que está, mas se as igrejas estão do jeito que está, eu não quero estar do jeito que todo mundo está. Eu quero estar do jeito que Deus quer que eu esteja. Mesmo que ninguém esteja do jeito que Deus quer, mas eu quero fazer a minha parte. Amém? Que nós possamos, irmãos, nesse ano, ter palavras que transmitam graça a quem nós falamos,
às pessoas que nos ouvem. Porque coisas sem graça, que não é aquela palavra que eu não gosto de falar, já tem demais, irmãos. Mas as pessoas precisam ouvir coisas que transmitam graça. Coisas que transmitam graça. Amém? E de pouco em pouco, irmão, nós vamos sendo transformados por Deus. Às vezes eu me pergunto assim para Deus, eu falo, Senhor, né? Tem tanto tempo que a gente serve ao Senhor e tanta coisa errada na nossa vida ainda precisando mudar, precisando ser transformada. Tantas coisas que às vezes a gente nem sabe, né, como lidar com aquilo, como fazer. E quando você viu, a gente já falou coisas que não transmitem graça. Quando você vê, a gente já fez coisas que não são coisas de cristão. A gente já fez coisas que não são coisas no servo de Deus. A gente não fez coisas como membro da nossa igreja, na qual nós estamos. E nós precisamos, irmãos, lutar, ser transformado e lutar com a nossa natureza. O bispo Ronaldo ele falou assim, que a maior luta de Paulo era para nunca mais ser Saulo. A maior luta de Paulo era para não ser mais Saulo. Para não voltar a ser Saulo. Ele falou isso uma vez na pregação e ele até fez um post sobre isso no Instagram dele. A nossa maior luta, irmãos, é para a gente não ser quem a gente já foi um dia. É para ser melhor. É como a pastora fala, se nesse ano eu for melhor do que o ano passado, graças a Deus. Talvez a gente não vai conseguir ser tudo aquilo que a gente queira. Até mesmo na presença de Deus, porque talvez vai nos faltar força, talvez vai nos faltar coragem, talvez vai nos faltar fé. Mas vamos tentar, de alguma forma, de alguma maneira, sermos melhores na presença de Deus. Sermos melhores como cristãos, se nós cremos que somos cristãos, sermos melhores como servos de Deus, sermos melhores como membros dessa igreja que nós somos. É um novo recomeço, irmãos, porque começo de ano pressupõe isso, né? Recomeço. Então, é o momento certo de talvez nós pensarmos, de talvez nós repensarmos o que é que nós vamos fazer esse ano. Como nós queremos ser transformados e o que nós vamos fazer para efetivamente deixar que o Senhor nos transforme. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos assegura em Lucas 11:9, que pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Amém? Então, se você pedir isso ao Senhor nesse ano, se nós batermos insistentemente na porta e, Senhor, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero ser uma nova pessoa em Cristo, nós vamos conseguir, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e o que bate, a porta se abre. Talvez nada dessas mudanças aconteceu nas nossas vidas, porque nós talvez não batemos tanto, a gente só deu uma batidinha. Ou às vezes nem batemos ainda. Não buscamos efetivamente como devemos buscar. Nós não estamos pedindo, talvez, como efetivamente devíamos pedir. E talvez a gente ainda nem enxergou, irmãos, que a gente precisa dessas transformações na nossa vida. Mas que a gente esteja com o coração aberto e disposto a pedir ao Espírito Santo que nos mostre naquilo que nós precisamos ser transformados, naquilo que nós precisamos mudar. Porque Ele vai mostrar. Ele vai mostrar aquilo que nós precisamos ser transformados, Ele vai mostrar aquilo que nós precisamos mudar. Porque Deus, Ele vai nos transformar. A palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: ora, o Deus de toda a graça. Então, se a gente serve a Deus, a gente tem que falar palavras que transmitem graça, né, irmãos? Porque Ele é o Deus de toda a graça. Que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, se nós estamos aqui, se nós cremos em Deus, nós estamos buscando a presença de Deus na nossa vida,
Ele mesmo vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. É Ele que vai fazer isso. Porque de mim mesmo eu não consigo, talvez de você mesmo você não consegue. Você até vê que você precisa de alguma mudança na sua vida, talvez eu até veja, mas de mim mesmo eu não consigo. Mas pedindo, buscando e batendo insistentemente na porta, que é Deus, a gente vai achar. A porta vai se abrir. E essa transformação vai vir para a nossa vida. E quando chegar no final desse ano, irmãos, de 2018, a gente vai ver que a gente teve um novo recomeço na nossa vida, como servos de Deus. A gente teve um novo recomeço na nossa vida como cristãos. E a gente recomeçou de uma maneira que a gente nem imaginava como membros dessa igreja. Fazendo algo por essa igreja na qual nós estamos. Porque se nós estamos aqui, irmãos, foi porque o Senhor nos colocou aqui. E Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele não nos chamou para ocuparmos o banco. Ele não nos chamou para fazermos um número aqui na igreja. Agora a igreja tem tantas pessoas. Ele tem um propósito nas nossas vidas.